Oiê, eu sou a Gigi, do canal Gigi Responde, e eu não poderia deixar o mês de julho terminar sem responder a pergunta desse vídeo, porque ela tem tudo a ver com o mês de julho e tudo a ver com a minha vida. A pergunta é: o que raio é TDAH, Gigi? Por que tem a ver com o mês de julho? Porque dia 13 de julho é o dia do TDAH. Por que tem a ver com a minha vida? Porque eu sou filha, irmã e mãe de TDAH. Então, como coach de inteligência emocional, não poderia deixar de comentar a respeito de TDAH, porque ele afeta e muito o emocional do seu portador e daqueles que convivem com ele, quando a gente não tem um diagnóstico correto, quando a gente não tem o apoio adequado e o tratamento adequado do TDAH. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre o que é o TDAH, sobre o diagnóstico e sobre o tratamento, tá? O pessoal fala muito, né, que TDAH é modinha, modinha. Que toda criança hoje em dia tem TDAH. Sim, tem muito diagnóstico errado, mas vamos entender também que a modinha tá na moda desde 1798. Mais de 200 anos a ciência e a medicina vêm se interessando, se aprofundando, estudando e pesquisando o TDAH. Então, por que tem essa cara de modinha, Gigi? Tem cara de modinha por dois motivos basicamente, tá? Primeira delas, porque só hoje a gente tem recursos tecnológicos para investigar algumas coisas que nos levaram a ter melhores resultados e uma maior precisão a respeito do TDAH. E porque o TDAH mudou de nome, né? Ele, ao longo da história, desde 1798 para cá, ele não sempre chamou TDAH. Então, como o nome é novo, vai ficar parecendo que é moda. Mas o transtorno, ele existe, tá? E ele vem sendo estudado há mais de 200 anos. E falando em modernismos para nos ajudar no diagnóstico, eu posso dar um exemplo para vocês que foi assim fundamental, que deu uma alavancada muito bacana no estudo e no diagnóstico, que são as imagens de tomografia computadorizada do cérebro de portadores de TDAH e do cérebro de não portadores de TDAH. E aí foi possível comparar as imagens. Uma coisa interessante é que foi identificado que o córtex frontal e o córtex motor do portador de TDAH são diferentes dos não portadores. Enquanto o córtex frontal é mais fininho, o motor é mais espesso. O córtex frontal, ele participa da atenção, ele participa da concentração, ele participa das atitudes mais contidas. E o córtex motor, ele tem relação com o desenvolvimento motor mesmo, tá? Com a movimentação. E enquanto o córtex frontal é mais fininho e se desenvolve até 3 anos mais tarde, né? Amadurece até 3 anos mais tarde num portador de TDAH do que num não portador, ou seja, prejudicando ali a atenção, a concentração, o córtex motor, por ser mais espesso, ele tem relação exatamente com essa movimentação agitada. Falar nisso, nem todo mundo, tá? Que é agitado, desatento, impulsivo, é portador de TDAH, não. Tá bom? Todo mundo na vida já passou por um momento com isso aqui. Para vocês terem uma ideia, o TDAH reúne um conjunto de 18 sintomas. Para uma criança ser diagnosticada com TDAH, ela tem que apresentar pelo menos 6, um adulto pelo menos 5. E uma criança abaixo de 6 anos é muito difícil, eu vou dizer que impossível, tá? Aqui na minha experiência de anos convivendo com o transtorno, e o que eu ouvi dos médicos, tá? Nos quais eu andei, é de que não dá para você diagnosticar TDAH com precisão abaixo de 6 anos de idade. A linha que divide uma criança esperta e ativa de uma criança que tem TDAH, ela é muito tênue, tá? Então a gente precisa de mais elementos. Hoje o que a gente tem na mão para poder fazer esse diagnóstico não nos permite ter precisão no diagnóstico antes dos 6 anos de idade, tá? E por falar em diagnóstico, eu queria que vocês prestassem atenção em alguns elementos e entendessem primeiro, que é uma coisa que eu falo muito para quem me procura e me pergunta a respeito do transtorno, só quem tem autoridade para fazer o diagnóstico atualmente é um neurologista e um psiquiatra. Por quê? Porque ele é um transtorno neuropsiquiátrico crônico. Ai, meu Deus, o meu filho está doido porque está no psiquiatra. Não, te acalma. Primeiro vamos desmistificar, né, essa questão da psiquiatria. A psiquiatria não trata só, como a gente chama de doido, né? A gente leigo chama de doido.
A psiquiatria e a neurologia são ciências que estudam a estrutura cerebral e a química cerebral. E o TDAH tem tudo a ver com estrutura e química cerebral, tá? Então, somente um psiquiatra e um neuro têm condições, capacitações para fazer esse diagnóstico. Além disso, o diagnóstico, como eu falei para vocês, é complexo. Ele envolve uma anamnese. O que é anamnese, Gigi? Anamnese é aquela entrevista profunda que o médico faz, entendendo o contexto, as queixas da família, por que procuraram um médico. Tem uma série de perguntas específicas, tá? Para entender o contexto do paciente. Ele é formado por exames físicos, tá bom? E ele é formado por um questionário, que foi um questionário advindo. Esses questionários de avaliação, eles advêm do DSM, que é um padrão americano, tá? De diagnósticos, e ele faz uma avaliação do contexto do paciente. Então, é um diagnóstico bem complexo. Também complica o diagnóstico, e assim, né, quanto mais complexo exige mais preparação do profissional. Também não é qualquer neurologista, não é qualquer psiquiatra que consegue dar um diagnóstico preciso a respeito disso, exatamente porque o diagnóstico é complexo, tá bom? O fato de que a gente tem que reunir alguns fatores aí, fatores biológicos, tá? Marcadores biológicos e fatores genéticos também. Então, reúne uma série de apanhados de uma investigação de fazer inveja a Sherlock Holmes para chegar nesse diagnóstico. A gente tem que dar exclusão também de outros acometimentos e ainda tem para completar o quadro as chamadas comorbidades, que são outros acometimentos que possuem sintomas muito semelhantes do TDAH e que também se apresentam junto, se manifestam junto com o TDAH, tá bom? Minha experiência como mãe, irmã e filha de portador de TDAH é de que esse acometimento ele existe, tá? Eu tive que acompanhar um tratamento de DEPAC, por exemplo, que tem sintomas muito semelhantes do TDAH e tem a ver com o processamento auditivo central, não tem nada a ver com o TDAH, mas como o processamento auditivo central é uma área do cérebro que participa na atenção e na concentração, a pessoa que tem distúrbio no PAC, né, processamento auditivo central, ela vai apresentar sintomas semelhantes. E o tratamento é com fonoterapia, não tem nada a ver com o tratamento do TDAH, que também é multidisciplinar, tá? Síndrome de Irlen também, que é um acometimento que envolve o nervo óptico e o processamento de imagens. Também tem sintomas bastante semelhantes com o TDAH, né? E é tratado com uma lente específica de óculos, então são tratamentos completamente diferentes, tá? O DEPAC, por exemplo, como eu falei pra vocês, ele tem a fonoterapia, ele tem cura com a fonoterapia, tá? O TDAH tem cura? Não dá pra gente chamar de cura, mas acompanhe meu raciocínio, tá? A neuroplastia, ou seja, a capacidade do cérebro de mudar a sua plasticidade, ela apresenta pra gente um desenvolvimento desse córtex frontal que eu comentei com vocês. E amadurecimento dele também. Então, ele vai se tornando mais espesso e ficando igual ao de quem não tem TDAH. Então, ao longo da vida, 50% das pessoas diagnosticadas com TDAH, os sintomas desaparecem, tá bom? O tratamento do TDAH não é feito só com medicação, tá? É feito com outras associações também, tá? Tem psicopedagogo, tem uma série de outras disciplinas que colaboram no tratamento do TDAH. E por que eu tô falando disso hoje com vocês, nesse vídeo? Porque como coach de inteligência emocional, eu preciso trazer um alerta. O TDAH, ele causa prejuízos emocionais, ele causa cicatrizes emocionais, ele afeta emocionalmente e profundamente o seu portador e as pessoas que estão em volta. Como o TDAH, ele gera, por consequência, incapacidade, às vezes, de se manter concentrado nos estudos, incapacidade de terminar, você perde as coisas, você não consegue se planejar, você reage impulsivamente, tudo isso afeta a maneira como você se relaciona com os outros e com o mundo. E isso, de uma certa forma, vai gerando uma sensação de não pertencimento a grupo nenhum, principalmente na fase da adolescência, onde essa necessidade aparece com mais intensidade. E por que isso me preocupa? Escuta o que eu vou te falar agora. Tem uma pesquisa que identificou que 40% da população prisional é portadora de TDAH. Sim, da população prisional. Então, se você não quer ver o teu filho, o teu parente, o teu amigo, a tua pessoa estimada num presídio, e não porque ela tem uma índole criminosa, mas porque
ela é portador de TDAH e não foi tratado e não foi né, devidamente diagnosticado, então escuta o que eu vou te falar agora. TDAH é uma coisa séria. Ele existe. Precisa ser diagnosticado e tratado. E quanto mais cedo tratado, melhor. Tá? Como mãe, filha e irmã de portador de TDAH, eu sei que na geração anterior à minha, o TDAH ele não era tão difundido quanto é hoje. Então não houve tratamento nenhum. Então eu sei como é que é isso. Na geração minha, houve um crescimento. E na geração depois da minha, a gente já consegue melhorar isso. Então, eu trabalho, né, com inteligência emocional dos conviventes e do portador de TDAH. E é muito importante que a gente saiba também incluir no tratamento o apoio emocional para eles, tá bom? Num outro vídeo, eu vou melhorar sobre diagnóstico, eu vou falar sobre isso, tá? Melhorar a explicação. E falo também dos acometimentos semelhantes. Agora, faz aquelas coisas que o youtuber pede para fazer, que dá o like. Se você dislikeou, não fala nada não, né? Recomenda para quem você conhece o vídeo. E coloca tuas perguntas aqui no canal que eu quero responder todas elas, tá bom? Então, um beijo para vocês e vamos em frente tratando das emoções das pessoas. Tchau!